eles entram especificamente pela região chamada de corno posterior da medula espinhal, que é uma região posterior da medula, que é uma região especializada em percepção sensitiva somática. Aí esses neurônios entram pelo corno posterior, como vocês podem ver bem aqui, e na medula espinhal eles fazem uma coisa. Quando eles entram, eles cruzam a medula espinhal. Então, por exemplo, se esse neurônio ele está saindo do teu pé direito, ele entra pelo corno da medula direita, só que ele não sobe pelo lado direito. Ele cruza para o lado esquerdo, como vocês podem ver aqui, ó, cruzou para o lado esquerdo e ele sobe pelo tronco encefálico. Então aqui a gente tem a ponte, o bulbo, a ponte, né? E aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Só que assim, como é que funciona? Ele entra pelo corno posterior, né? Aqueles periféricos, e eles já vão fazer uma sinapse química aqui com outro neurônio, que é chamado de neurônio de segunda ordem, porque o de primeira é o que estava na pele, levando essa informação de dor. Aí ele faz sinapse, esse neurônio de segunda ordem cruza e sobe. Quando ele sobe, ele vai até o tálamo, tá? Então aqui você está vendo o núcleo do tálamo. E no tálamo, o núcleo lateral do tálamo, ele vai fazer sinapse de novo, uma sinapse química com outro neurônio, que é o neurônio de terceira ordem. Então eu tenho o neurônio de primeira ordem, que está periférico, que leva a informação para o corno posterior da medula. Chegando lá, eu tenho o neurônio de segunda ordem, que faz sinapse com ele, cruza para o lado contrário e sobe. E eu tenho o de terceira ordem, que vai se comunicar com ele aqui no tálamo, que é uma região mais interna do teu cérebro, chamado de diencéfalo. E é lá no tálamo, são esses neurônios de terceira ordem que vão levar a informação de dor para o córtex somestésico ou somatosensorial primário, situado ali no giro pós-central. E aí sim eu sinto dor. Agora tem uma informação importante. Esse córtex somatosensorial primário, ele tem uma área de representação cortical para cada parte do teu corpo. Significa dizer que tem uma parte ali que percebe o teu pé, uma outra parte que percebe a tua perna, a tua coxa, o teu tronco, a tua face, os teus membros superiores. É tudo bem delimitado. Cada regiãozinha dessa ali recebe informação de uma parte do teu corpo, tá? De tal maneira que porções mais mediais do giro pós-central recebem informação dos membros inferiores e porções mais laterais recebem informações da face e do membro superior. Então tem uma área de representação cortical. Outra informação importante é que se essa área for muito grande, significa dizer que eu tenho maior sensibilidade daquela região. Não é o único fator que vai deixar a área mais ou menos sensível, mas um dos fatores é esse. Quanto maior a área de representatividade que aquela parte do teu corpo tem no córtex somestésico, maior será a sensibilidade dessa região. Beleza? Essa via que eu acabei de falar para vocês é chamado de via espinotalâmica, porque entra pela medula espinhal e chega ao tálamo para depois ir para o córtex. Então, espinotalâmica. Também tem um outro nome, via protopática. Então, a via protopática ou espinotalâmica é a via responsável por transmitir informação de dor para o teu cérebro, beleza? Outra via que também leva informação de dor é uma via chamada de espinorreticular, que é bem parecida, tá? Ela entra pela medula, faz sinapse com o neurônio de segunda ordem, cruza para o lado contrário, sobe. Só que ele vai fazer sinapse na formação reticular, contínua e bulbar. Então, nós temos formações reticulares aqui e ele vai fazer sinapse aqui nas formações reticulares. E dessas formações reticulares a gente vai ter um outro neurônio que vai até o tálamo e do tálamo vai ter um outro neurônio que vai para o córtex somatosensorial. Isso é uma outra possibilidade da dor chegar no teu cérebro também. E uma outra via muito importante é a espinomesencefálica. Sai da medula espinhal e vai até o mesencéfalo. Então, também é a mesma coisa. O neurônio entra, faz sinapse com o neurônio de segunda ordem, cruza para o lado contrário, sobe e chega no mesencéfalo, numa região do mesencéfalo chamado de substância cinzenta periaquedutal, né? Que é uma substância cinzenta que está entre
o aqueduto mesencefálico, que liga ali os ventrículos, né? O terceiro ao quarto ventrículo. Ao redor do aqueduto mesencefálico a gente tem a substância cinzenta periaquedutal. E aí, essa via não é para consciência da dor propriamente dito, porque consciência tem que chegar no córtex somestésico, tá? Mas é uma via importante para sinalizar para a substância cinzenta periaquedutal que nós estamos sentindo dor. Por quê? Porque existem neurônios dali da substância cinzenta periaquedutal, tá? E também alguns neurônios da formação reticular que descem, são neurônios descendentes, neurônios motores, que vão descer e vão lá para a medula espinhal e vão inibir a transmissão de dor. Então, por exemplo, os nossos opioides endógenos, tipo beta-endorfina, né, dinorfinas, encefalinas, até a serotonina, a noradrenalina, são substâncias, são neurotransmissores e opioides endógenos que são produzidos pelo nosso corpo no sentido de tentar diminuir a dor que nós estamos sentindo, um mecanismo de analgesia, tá, fisiológica. Então, é aí nessa região, principalmente na substância cinzenta periaquedutal, que essas substâncias vão atuar, né, esses opioides exógenos, por exemplo, o opioide exógeno que a gente aplica, né, como a morfina, ou os endógenos vão atuar para ativar essas vias descendentes e essas vias vão descer até a medula. Quando elas chegarem lá na medula, sabe o que elas vão fazer? Vão inibir os neurônios que estão subindo, levando informação de dor. Olha aqui aquilo que eu estava dizendo para vocês, ó. Bem aqui, a substância cinzenta periaquedutal. Olha os neurônios descendo aqui, ó. Tá? Faz a sinapse no núcleo da RAF, né? Tem uma outra região também chama locus cerúleus, que também são formações reticulares do tronco, que desce também, ó. E aí estão descendo aqui e inibindo esses neurônios que estão levando a informação de dor para o teu cérebro. Então, a noradrenalina, a serotonina, os opioides endógenos, como beta-endorfina, dinorfinas e encefalinas, fazem isso e inibem a transmissão nociceptiva para o teu cérebro. Como é que eles fazem isso? Eles podem, por exemplo, liberar neurotransmissores inibitórios nesses neurônios dessas vias. Eles podem, então, hiperpolarizar esses neurônios, deixando esse neurônio mais negativo, por exemplo, abrindo um canal de potássio, que aí ele começa a perder carga positiva dentro dele, ele começa a ficar mais negativo. Ou abrir canais de cloreto, ganha carga negativa, e aí fica mais negativo. Como vocês sabem, quanto mais negativo o neurônio fica dentro dele, mais inibido ele tá, né? Menor a propensão dele desenvolver um potencial de ação e levar o impulso adiante. Se eu tô falando coisa que você não tá entendendo aqui, talvez seja interessante você dar uma olhada numa playlist que tem no meu canal chamada Entenda o Sistema Nervoso do Zero. Tem 4 aulas lá que te dá uma noção geral de como funciona o sistema nervoso para que você entenda essas linguagens que eu estou falando aqui, né? Já que essa aula é um pouquinho mais específica, um pouco mais avançada, beleza?